Título do artigo: Nem crime, nem castigo. O racismo na percepção do judiciário e das vítimas de atos de discriminação. Autora: Gislene Aparecida dos Santos. Revista: Instituto de Estudos Brasileiros, número 62. Páginas: 184 a 207. Mês e ano: dezembro de 2015. Local: São Paulo. Página 184. Título: Nem crime, nem castigo. O racismo na percepção do judiciário e das vítimas de atos de discriminação. Nor crime, neither punishment. Racism in perception of judiciary and of victims of acts of discrimination. Gislene Aparecida dos Santos. Nota 0. Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil. Fim da nota 0. Resumo: neste artigo analisamos como casos de racismo, que compõem uma amostra de processos jurídicos ocorridos na cidade de São Paulo entre 2013 e 2011, foram percebidos pelo judiciário e pelas vítimas, e discutimos se essa experiência influenciou positivamente o sentimento de autorrespeito vivido pelas últimas. Avaliamos os achados da pesquisa como peças de um discurso sobre a brasilidade construído, pelo lado do judiciário, por meio da desclassificação dos atos de racismo de modo que não sejam configurados como crimes, e, pelo lado das vítimas, em torno do desejo de resolverem esse conflito sem o recurso a medidas punitivas. Ambas as ações desqualificam a ação da lei antirracismo. Concluímos que esse discurso ratifica a regulação das relações raciais de modo a manter a crença na suposta harmonia da sociedade brasileira. Palavras-chave: racismo, lei antirracismo, justiça racial, estudos culturais. Abstract in this article, the analyse of cases of racism, which make up a sample of court cases occurred in São Paulo City between 2003 and 2011, very perceived by judiciary by victims, and discussed with this experience positively influenced the feeling of self-respect experienced by the latter. The evaluated findings of this research as part of a speech about Brazilians built on the side of the judiciary, through the declassification of acts of racism so that they are not configured as crimes, and, on the side of the victims, around the desire to resolve this conflict without resorting to punitive measures. Both actions disqualify the action of anti-racism law. The conclude that this discourse confirms the regulation of race relative in order to maintain the belief in the supposed harmony of Brazilian society. Keywords: racism, anti-racism law, racial justice, cultural studies. Recebido em 23 de março de 2015 e aprovado em 23 de julho de 2015. Santos, Gislene Aparecida dos. Nem crime, nem castigo. O racismo na percepção do judiciário e das vítimas de atos de discriminação. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, número 62, páginas 184 a 207, dezembro de 2015. Página 185. Neste artigo, a partir da perspectiva dos estudos culturais do direito desenvolvidos por Sarat e Kearnsicombe, segundo os quais as leis não devem ser reificadas e sim consideradas construtos socioculturais, apresentamos os resultados de pesquisa que analisou como a relação entre negros e os operadores do direito se manifestaram nos casos de racismo que chegaram ao sistema judiciário paulistano entre os anos de 2013 e 2011. Nota 1. Sarat, Austin Kearns, Thomas, Lavin The Domains of Culture, Ann Arbor, The University of Michigan Press, ano 2000. Fim da nota 1. Nota 2. Combe, Rosemary. Hysteria Cultural Studies of Love. E. Miller, Toby Miller, Companion to Cultural Studies, Cambridge, Massachusetts. Basil Blackwell, ano 2001. Páginas 36 a 62. Avaliamos o tratamento que o judiciário deu a esses casos, o que os sujeitos que se dirigiriam às delegacias para denunciar a discriminação esperavam e desejavam obter ao realizarem a denúncia e, ainda, como e se essas experiências influenciaram o sentimento de autorrespeito, de acordo com a definição de Onet, das vítimas. Nota 3. Utilizamos a palavra denúncia em um sentido lato como o procedimento das vítimas se dirigirem às delegacias para gerarem o boletim de ocorrência e dar início aos procedimentos jurídicos. Fim da nota 3. Nota 4. Onet, Ashel. Luta por Reconhecimento, São Paulo, editora 34, ano 2003, Disrespect. Cambridge, Politic Press, 2007, A Society Without Humiliation.
European Journal of Philosophy, 1997, páginas 306 a 324, Blackwell Publishers Limitada. De acordo com o NET, autorrespeito é o valor que o indivíduo dá a si mesmo, construído a partir do valor que a sociedade também lhe oferece por meio do reconhecimento de direitos, da criação de condições de formação da autoestima e do reconhecimento social expresso por meio da estima social e da solidariedade. Acreditamos que, em sociedades racistas, não só é negado aos negros o direito à autoestima e aos direitos sociais partilhados pelos cidadãos, como também são criadas condições nas quais não podem ser estimados ou partilharem da solidariedade e da estima social. Entendemos que a denúncia do racismo é um passo em direção da construção do autorrespeito. Fim da nota 4. Nota 5. Usamos a palavra vítima porque é esse o termo que consta nos documentos analisados. Não há qualquer intento de vitimizar aqueles que participaram da pesquisa. Fim da nota 5. Também desejamos discutir o que essa relação revelaria, de modo mais específico, sobre o alcance da lei antirracismo e, de modo mais amplo, sobre o modus operandi do racismo no Brasil. Página 186. Título 1. Crime. Subtítulo 1. Marcos legais. Na Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, o racismo é assim tipificado. Será punido na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nota 6. Brasil. Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 6 de janeiro. Define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Diário Oficial da União, seção 1, 369. Fim da nota 6. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já, no Código Penal, CP, no capítulo de crimes contra a honra, o crime de injúria é descrito no artigo 140 como injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Nota 7. Brasil. Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, 31 de dezembro. Código Penal. Diário Oficial da União, seção 1, 23.911. Fim nota 7. E é tipificado, ou qualificado, por preconceito no parágrafo 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, terá as penas aumentadas. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nota 8. Idem e bidem. Fim da nota 8. Muito embora digam respeito aos crimes associados ao preconceito de raça e cor, segundo a lei, há diferença entre injúria qualificada por preconceito e o racismo, em si mesmo. A injúria consiste em uma ofensa contra uma única pessoa, atingindo-lhe o decoro e a percepção que ela tem de si mesma, caracterizando a chamada ofensa à honra subjetiva. Já o racismo é compreendido como discriminação a qual tem como objeto um grupo inteiro de pessoas. Daí-se verificar que mais rigor na punição do racismo, tornando um crime imprescritível e inafiançável, além da prisão e das multas previstas pela legislação. Ainda é preciso frisar que, até o ano de 2009, a injúria era considerada um crime de ação penal privada por disposição expressa no artigo 145 do Código Penal. Nota 9. Idem e bidem. Fim da nota 8. Com a edição da Lei 12.033 de 20 de setembro de 2009, nota 10, Brasil. Lei 12.033 de 29 de setembro de 2009, 30 de setembro. Altera a redação do parágrafo único do artigo 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, seção 1, 1. Fim da nota 10. O referido dispositivo foi alterado e a injúria passou a ser considerada crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Lembrando que o racismo é um crime de ação penal pública incondicionada. Nota 11. A legislação distingue a ação penal pública em dois tipos. Quando promovida pelo Ministério Público sem que haja necessidade de manifestação de vontade da vítima ou de outra pessoa, a ação penal pública é definida como incondicionada. Quando em acordo com a lei é necessária a representação da vítima ou a requisição do Ministro da Justiça para a ação penal, define-se como ação penal pública condicionada. Fim nota 11.
Essas informações iniciais são importantes para compreendermos os tipos penais nos quais a prática de racismo podem ser enquadrados, como injúria qualificada por preconceito, se for entendido que somente a honra subjetiva de uma única pessoa foi atingida, ou racismo, se for aceito pelo sistema judiciário que uma prática específica gerou dolo para todos os negros. Página 187. As nuances que existem no campo legal são raramente percebidas pelas pessoas comuns quando se dirigem às delegacias, o que vamos discutir ao longo do texto. Subtítulo 1. 2. Procedimentos da pesquisa nos arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. A primeira etapa da pesquisa consistiu na realização da pesquisa nas bases de dados do TJSP. Foram pesquisados inquéritos e processos de primeira instância nas bases eletrônicas de acesso aberto e nos sistemas de consulta de acesso restrito e fechado. 1. Nota 12. A pesquisa na base de dados de acesso fechado foi realizada pela Secretaria da Primeira Instância do TJSP. A pesquisa nos arquivos do TJSP contou com a valiosa contribuição do Dr. Edinaldo César Santos Júnior, assessoria jurídica, e de Jefferson A.B. Freitas, assessoria Sistemas de Informação. Também agradecemos a toda a equipe da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo pela parceria. Fim da nota 12. Nossos parâmetros foram buscar por apenas os crimes contra pretos e pardos, negros, apenas os crimes de racismo ou injúrias raciais, apenas os casos de primeira instância, ou seja, não analisamos os recursos para um julgamento em segunda instância, apenas os casos arquivados, casos ocorridos de 2003 a 2011, que não estivessem em segredo de justiça, somente aqueles ocorridos na cidade de São Paulo. Após a pesquisa online para termos acesso aos processos e inquéritos, na íntegra, também tivemos auxílio e permissão para a pesquisa da Secretaria da Primeira Instância, SPI, do TJSP. Localizados, eletronicamente, 1.100 documentos que mesclavam processos e inquéritos contra negros e não negros, injúria qualificada, racismo e injúria simples, não qualificada por preconceito, e nos dedicamos à triagem daqueles que, de fato, satisfaziam nossos parâmetros de pesquisa. Verificamos que muitos dos casos com conteúdo racial envolviam brigas entre vizinhos e eram tipificados como injúria simples, ou seja, que não envolviam preconceito racial ou racismo, e encaminhados para os juizados especiais criminais, que julgam casos cuja pena é inferior a 2 anos. Monteiro observou o mesmo fenômeno ao discutir os procedimentos do Disque Racismo do Rio de Janeiro. Atos de preconceito e discriminação, com facilidade se transformavam, sob a ótica dos magistrados, em brigas de vizinhos ou meras discussões impelidas pelo calor das emoções. Nota 13. Monteiro, Fabiano Dias. Retratos em branco e preto, retratos sem nenhuma cor. A experiência do Disque Racismo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, RJ, 2003. Dissertação de mestrado em Sociologia. Programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do IFCS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. Fim da nota 13. Nota 14. Monteiro, OP. CIT. Avaliou 1.267 ligações feitas ao Disque Racismo do Rio de Janeiro. Considerou que 838 eram denúncias, 572 foram indicadas para serem analisadas pela equipe técnica do Disque Racismo, 320 pessoas compareceram para essa entrevista, 106 foram acolhidas como passíveis de tramitação pelo Judiciário. Desses 106, 50 casos foram para a Justiça. Em 56 casos as vítimas desistiram de dar sequência a seus processos. Fim da nota 14. Nota 15. Frosch, Stephen. The Relational Ethics of Conflict and Identity, Psychoanalysis, Culture e Society, 2011, 16, páginas 225 a 243, analisa o quanto a cor da pele do vizinho pode ser um fator perturbador, sentido como uma ameaça à identidade e como gerador de ansiedade. Fim da nota 15. Nota 16. Monteiro, OP. CIT. Página 106. Fim da nota 16. Página 188. O ato de racismo era, assim, descaracterizado apesar de a lei prever que, mesmo nesses casos, deveria haver imputação como injúria racial ou racismo. Segundo Silveira, o calor da discussão é antes uma evidência do dolo específico de injuriar. Nota 17.
Silveira, Fabiano. Da criminalização do racismo. Aspectos jurídicos e sociocriminológicos. Belo Horizonte. Del Rey, 2007. Fim da nota 17. É quando o animus injuriandi mais se despia na verdade do seu contexto. Nota 18. Idem, página 243. Fim da nota 18. A emoção não pode e não exclui a imputabilidade. O mesmo fenômeno é descrito em casos analisados por Ross, Bonilla Silva e Ser. Nota 19. Ross, Thomas. Just Stories. Of the Laven Bodies Racism and Bias, Boston, Massachusetts. Beacon Press, 1996. Fim da nota 19. Nota 20. Bonilla Silva, e Racism Without Racists, New York. Hoffman e Littlefield Publishers, 2010. Fim da nota 20. Nota 21. Essed, Filomena. Understanding Everyday Racism, Newbury Park, Califórnia. Sage Publications, 1991. Fim da nota 21. Por isso, mesmo não sendo formalmente tipificados como racismo ou injúria racial, nós os consideramos como casos com conteúdos racistas que deveriam ser avaliados por nós e fazer parte de nossa amostra. Consideramos todos esses aspectos, consultamos in loco, no arquivo do TJSP, ao longo do ano de 2012 e 2014, a um total de 807 documentos e encontramos 119 que correspondiam integralmente a nossos parâmetros de pesquisa. Subtítulo 1.3. Ofensas, ambientes das ocorrências e as tipificações. É interessante observar algumas das ofensas proferidas e que ensejaram a ação penal. Vide tabela 1. O ambiente onde ocorreram essas ofensas, vide figuras 1 e 2, versus o modo como foram tipificadas e o resultado final desses procedimentos jurídicos. Tabela 1. Título. Exemplos de ofensas que ensejaram a ação penal. Estes são exemplos de ofensas que ensejaram a ação penal e que constam da amostra de processos e inquéritos analisados. É porque você é negra. Se esse pessoal trabalhar o salão vai ficar muito escuro. Macaco e veado. Preto filho da puta. Preto igual a você tem que morrer. Você vai ver o que vai acontecer com você, seu preto safado. Que cheiro de negro. Vê se olha no espelho. Você é o câncer da minha mãe. Olhe para você, seu airético. Eu vou te matar se eu te encontrar na rua, vou te mandar para um hospital e deixá-la em coma de tanto te bater. Sua negrinha é podre. Eu vou te matar. Macaco nordestino, deveria voltar para o Nordeste. Vagabunda, sua negrinha é burra. Macumbeiro safado, maconheiro, macaco, negrinho safado. Todo preto é ladrão. Preto quando não caga na entrada, caga na saída. Macaca, preto, gordo e pobre, filho da puta, sai da minha porta. Você está pensando que está falando com quem? Macaco, nego safado, nego filho da puta. Eu vou arrumar um revólver e vou te dar um tiro. Tentei uma vez e não consegui, mas agora eu vou te matar. O que falta para a seleção é um loirinho. A seleção está parecendo um time da África. Urubu, preta, negra fedida, besouro, baianinha, vagabunda, puta, galinha, macaca, preta, negra, macaca, vagabunda, puta, negra suja. Aqui não entra preto. Preto é sujo. Dinheiro de preto é sujo e não vale nada porque fede. Aqui preto não compra. Dinheiro de preto é sujo, eu não vendo pra preto. Preto filho da puta. Africano. Por que você não volta para a África? Seu lugar não é aqui. Favelado, negro, safado, macaco. Fim da descrição. Página 189. Figura 1. Título. Ambiente da ocorrência. Inquéritos policiais. Gráfico formato de pizza que mostra o ambiente da ocorrência dos fatos conforme os inquéritos policiais do TJSP. 34%. Residência / condomínio / vizinhança. 26%. Estabelecimento comercial. 3%. Estabelecimento de ensino. 1%. Estabelecimento hospitalar. 14%. Via pública. Meios de comunicação. 5%. Internet. 4%. Telefonemas. 1%. Jornais. 3%. Nada consta. 9%. Outros. Necrotério. Ônibus de viagem. CPTM, etc. Fim da descrição. Página 190. Figura 2. Título. Ambiente da ocorrência. Processos primeira instância. Gráfico formato de pizza que mostra o ambiente da ocorrência dos fatos conforme os processos judiciais de primeira instância do TJSP. 14%. Residência / condomínio / vizinhança. 38%.
Estabelecimento comercial, 4%. Estabelecimento hospitalar, 36%. Via pública, meio de comunicação, 4%. Telefonemas, 4%. TV. Fim da descrição. Podemos observar que a maioria das ofensas que resultaram em inquéritos policiais ocorreram entre pessoas que se conheciam, eram vizinhas, 34%, ou estavam em relação comercial ou de prestação de serviços, 26%. Contudo, os processos eram, em grande parte, referentes a relações comerciais, 38%, seguidos por casos que ocorreram nas vias públicas, 36%. Nota-se, também, que muitos dos casos analisados constaram como injúria e não como racismo. Entre os inquéritos, 73% foram tipificados como injúria contra 15% como racismo. Entre os processos, após desclassificação das tipificações solicitadas pelos ofendidos e reconhecidas pelo Ministério Público, 53% foram tipificadas como injúria versus 7% tipificadas como racismo. Vide figuras 3, 4 e 5. Figura 3, título: Tipificação penal, inquéritos policiais. Gráfico formato de pizza que mostra a tipificação penal reconhecida nos inquéritos policiais do TJSP, em acordo com o artigo 20 da Lei 7.716/89 e dos artigos 136, 140, 147 do Código Penal Brasileiro. 15%. Racismo, arte. 20, Lei 7.716/89, 73%. Injúria e crimes correlatos, vários artigos, artigos 138, 140, 147 do Código Penal, 12%. Outros, violência doméstica, ameaça, lesão corporal, nada consta, ética. Fim da descrição. Página 191. Figura 4, título: Tipificação penal solicitada pelo ofendido e ou Ministério Público. Processos primeira instância. Gráfico formato de pizza que mostra a tipificação penal solicitada pelo ofendido e barra ou pelo Ministério Público, em acordo com o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro e do artigo 20 da Lei 7.716/89, conforme os processos judiciais de primeira instância do TJSP. 47%. Injúria, artigo 140, inciso 3º, Código Penal, 32%. Racismo, artigo 20, Lei 7.716/89, 21%. Nada consta. Fim da descrição. Figura 5, título: Tipificação reconhecido pelo juiz. Processos primeira instância. Gráfico formato de pizza que mostra a tipificação penal reconhecida pelo juiz, em acordo com o artigo 140, parágrafo 3, do Código Penal Brasileiro, o artigo 397, inciso 2º do Código de Processo Penal Brasileiro, com o artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal Brasileiro e da Lei 7.716/89, conforme os processos judiciais de primeira instância do TJSP. 53%. Injúria, artigo 140, inciso 3º, Código Penal, 32%. Nada consta, 4%. Absolvição com base no artigo 397(2), Código de Processo Penal, 4%. Rejeição com base no artigo 395(2), Código de Processo Penal, 7%. Racismo, Lei 7.716/89. Fim da descrição. Desses processos, uma pequena porcentagem foi julgada e recebeu sentença condenatória. Ou seja, a maioria dos inquéritos por injúria ou racismo foram encerrados durante a fase da investigação. Para os inquéritos, observa-se a enorme quantidade de arquivamentos em razão da decadência do prazo para realizar a queixa-crime, que era de 6 meses para crimes anteriores a 2009. Nota 22. Nem sempre era de conhecimento das vítimas que o ato de comparecerem às delegacias não era suficiente para dar início a seus processos, que, além disso, deveriam contratar advogados para realizar a queixa-crime. Fim da nota 22. Já entre os processos, observa-se um misto entre a desclassificação do crime de racismo tornando injúria racial, a decadência desses em razão da extinção do prazo para propor a queixa-crime, também, a rejeição das denúncias por falta de provas que fossem consideradas consistentes.
Página 192. Ou seja, mesmo quando se admitia que os fatos eram suficientes para preencherem o tipo penal de injúria qualificada por preconceito ou racismo, em análises posteriores, verificava-se a inexistência de provas materiais do fato ou, ainda, recaíam em questões procedimentais que impediam o seguimento do processo. Vide figuras 6 e 7. Sendo assim, quer por questões procedimentais, a ausência de queixa-crime no prazo previsto por lei, quer por avaliação da inexistência de mérito para a denúncia, ausência de provas materiais do dolo, constatamos que a maioria dos casos foram encerrados e arquivados sem julgamento por não ter sido possível configurar a existência de qualquer crime. Figura 6, título: Manifestação do juiz para arquivamento do caso. Inquéritos policiais. Gráfico formato de pizza que mostra a manifestação do juiz para arquivamento dos casos em acordo com o artigo 18 do Código de Processo Penal Brasileiro e do artigo 107, inciso 4º do Código Penal Brasileiro conforme inquéritos policiais do TJSP. De racismo, 16%, com ressalva para o artigo 18 do Código de Processo Penal, 1%. Desclassificado e arquivado, artigo 107, inciso 4º do Código Penal. De injúria, 63%, com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, 14%, com ressalva para o artigo 18 do Código de Processo Penal, 6%, outros. Fim da descrição. Figura 7, título: Julgamento de mérito. Processos primeira instância. Julgamento de mérito conforme os processos judiciais de primeira instância do TJSP. 57%. Extinção da punibilidade. 25%. Nada consta. 14%. Absolvição. 4%. Condenação. Fim da descrição. Página 193. Título 2. Castigo. Subtítulo 2. 1. Procedimentos das entrevistas com as vítimas. A segunda etapa da pesquisa consistiu em localizar as vítimas que realizaram as denúncias para conhecer o que desejariam obter ao denunciarem o ato de discriminação e, também, analisar se como a experiência da denúncia influenciou seu sentimento de autorrespeito. Embora tenhamos considerado como amostra inicial todos os mesmos documentos constantes da primeira seleção, ou seja, os 119 processos e inquéritos judiciais, optamos por excluir dessa amostra casos que envolviam denúncias feitas entre familiares por conterem diversos elementos afetivos, que não teríamos como analisar conforme a metodologia desta pesquisa, além dos raciais, que poderiam ter influenciado o motivo das denúncias. Sendo assim, casos entre cunhados, enteados e padrastos, genro, sogra, sogro, cônjuges e ex-cônjuges, namorados, meios-irmãos, foram excluídos. A partir desses parâmetros, selecionamos 87 documentos. Desses, foi possível nos comunicar com 22 pessoas. As entrevistas foram realizadas por meio de 2 modos operacionais, presencialmente ou por telefone. As entrevistas foram semi-estruturadas. Nós nos orientamos por um roteiro por meio do qual pedíamos para que contassem o que ocorreu e fazíamos, caso necessário, questões que os levassem a relatar os fatos de acordo com 3 categorias inicialmente formuladas por nós. Categoria Acesso à Justiça, CAJ. Categoria Desrespeito/Autorrespeito, CDE. Categoria Percepção do Racismo, CPR. Orientados pelo método de análise de conteúdo de Bardeen, optamos pelo modelo fechado de elaboração das categorias. Nota 23. Bardeen, L. Análise de conteúdo, Lisboa. Edições 70, 1979. Fim da nota 23. Contudo, a pré-análise do material bruto das entrevistas e a formação do corpus da pesquisa, nos levou ao agrupamento dos conteúdos em unidades menores, subcategorias, estabelecidas de acordo com a frequência com que os entrevistados mencionavam alguns tópicos. O universo desta pesquisa foi restrito a um grupo fechado, ou seja, não é aleatório ou probabilístico. Dependíamos do aceite em participar da pesquisa dos indivíduos cujos nomes constavam nos documentos que analisamos. Assim, nossa amostragem não foi tão ampla. Apesar disso, acreditamos que seus resultados possam ser generalizados, pois pesquisas realizadas por outros autores, Nielsen, Monteiro e M. Santos, em diferentes locais e com amostragem maior, chegaram a resultados semelhantes aos que encontramos em nossa investigação. Nota 24. Nielsen, Laura Beth. Licenciaturas. Law, Hierarchy and Offensive Public Speech, Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 2004.
Fim da nota 24. Nota 25. Monteiro, Op. Cit. Fim da nota 25. Nota 26. Santos, Márcio Henrique Casimiro Lopes Silva. Crime de racismo ou injúria qualificada. Tipificações e representações de ocorrências de práticas racistas entre os delegados de polícia de Campinas. São Paulo, Campinas, Unicamp, 2009. Dissertação de mestrado em Sociologia. Universidade Estadual de Campinas. Fim da nota 26. Página 194. Subtítulo 2. Acesso à Justiça. Tabela 2. Título. Categoria Acesso à Justiça. Frequência dos tópicos mencionados na categoria Acesso à Justiça. Subcategoria. Espera dos operadores do direito ou da justiça. Tópicos mencionados. Olhar mais humano. Se colocarem no lugar do outro. Menção, de 1 a 10, igual a 2 serem menos preconceituosos. Menção 2 agir com mais rapidez. Menção 2 agir com mais rapidez. Menção 3 atender em direito, seriedade e respeito. Não fazer dupla discriminação. Menção 5. Subcategoria. Tratamento recebido na delegacia. Tópicos mencionados. Bem tratado. Menção 5 maltratado. Menção 5 subcategoria. Ação dos delegados. Tópicos mencionados. Atendeu bem e informou. Menção 2 não quis fazer o do. Menção 5 subcategoria. Recomendar a ir à delegacia. Tópicos mencionados. Sim. Menção 9 subcategoria. A lei/justiça pode punir o racismo. Tópicos mencionados. Só fica no papel. Menção 2 deveria ser mais rápida. Menção 2 deveria ser mais rigorosa. Menção 2 não mencionou. Menção 4 sim, mas não funciona adequadamente. Menção 5 subcategoria. Formas de punição. Tópicos mencionados. Vai encontrar alguém pior. Menção 2 desistiu. Menção 2 com prisão. Menção 4 multas/indenização. Menção 4 trabalho comunitário. Menção 4 conscientizar. Menção 4 dar uma boa lição. Menção 5 sem prisão. Menção 9 subcategoria. Confiança na justiça. Tópicos mencionados. Não confia. Menção 4 confia, mas com ressalvas. Menção 5 subcategoria. ênfases. Tópicos mencionados. Não querer o mal do outro. Menção 5 não estar pensando em dinheiro. Menção 6 fim da descrição. Página 195. No que tange ao acesso à justiça, observamos que os entrevistados recomendam a ida às delegacias, prestar queixa contra atos de racismo e discriminação. Mesmo assim, não têm expectativas positivas acerca da eficiência da lei na punição do racismo, e isso resulta em uma confiança somente parcial na justiça. Os entrevistados também sinalizam para o desejo de melhor atendimento por parte dos operadores do direito, com respeito, não fazendo duplas discriminações, indicadas por eles quando, ao chegarem às delegacias, eram maltratados pelos delegados ou escrivães. Mesmo aqueles que afirmavam ter sido bem recebidos nas delegacias, relatavam algum tipo de problema posterior, como a resistência dos delegados em fazer os boletins de ocorrência. Fato também observado na pesquisa de M. Santos. Nota 27. Santos, M. Op. Cit. Fim da nota 27. Os entrevistados explicitaram o que gostariam de dizer aos operadores do direito, ou como gostariam de terem sido tratados. Nota 28. Optamos por manter o texto transcrito o mais próximo possível da linguagem utilizada pelos entrevistados. Fim da nota 28. Citação direta. Então assim eu só queria que o juiz pensasse bem e que se colocasse no lugar de um negro. Quanto que é ruim você ser humilhado. Não ruim ser negro, porque eu tenho o maior orgulho da minha raça. Tenho o maior orgulho. Que o juiz pensasse bem o quanto que é ruim você ser humilhado, seja por qual motivo for. Isso é ruim. É muito humilhante. Mulher, caso shopping. Fim da citação direta. Mesmo identificando o racismo e a discriminação que sofreram e fazendo menção ao fato de essa experiência implicar uma violação de direitos, os entrevistados, majoritariamente, não acreditaram que a prisão fosse uma solução para esse tipo de crime. Tópicos como multas ou indenizações, trabalho comunitários, conscientizações, dar uma lição, tiveram um número bem maior de menções do que o fato de acreditarem que a prisão fosse uma saída para punir seus agressores.
Em alguns casos, essas soluções foram mencionadas juntamente com a ênfase de que não consideravam a prisão como solução para o problema ou era o que desejavam como desfecho para seus casos. Página 196. Citação direta. Acho que a justiça não deveria prender não. Eu acho se a justiça pudesse mexer assim no bolso, e pegar esse dinheiro e ter que doar assim para as crianças que tá na rua pedindo. Não o dinheiro para mim. Se eu falar assim que eu quero o dinheiro, o que eu tô pensando para mim? Eu tô pensando no desrespeito que ele teve comigo. Quer dizer, no meu psicológico, no meu pensamento, se eu pegar o dinheiro, quer dizer você pode me xingar quantas vezes que for, eu vou na justiça lá e recebo o dinheiro, vou ganhar dinheiro. Porque não adianta eu acho assim, não adianta eu chegar assim e falar que eu quero que ele seja preso. Homem, caso oficina mecânica, citação direta. Eu não queria que ela fosse presa, nem que ela me desse dinheiro nem nada. Eu queria que ela tivesse uma lição para ela ver, para ela não fazer isso mais com ninguém. Homem, caso portaria. Citação direta. Eu acho que privar uma pessoa da liberdade é muito sério, né? E mesmo que a pessoa o mereça, se você tirar essa pessoa do convívio social, não vai ser dentro de uma prisão, não vai ser numa cadeia que ele vai ter essa consciência de convivência. Homem, caso shopping. Se prisão fosse a solução, não tinha tanta coisa errada no mundo. Às vezes, uma coisa mais educativa vale mais a pena que uma prisão. Mulher, caso local de trabalho. Fim das citações diretas. Subtítulo 2, 3. O lugar da lei. Monteiro constatou que muitos dos casos analisados por ele não tiveram continuidade por falta de interesse das vítimas. Não foram raros os casos onde a vítima desistia da ação pelo risco da condenação, ou seja, pelo risco de operância da legislação frequentemente definida como inoperante. Nota 29. Monteiro, Op. Cit. Fim da nota 29. Encontramos informação semelhante em pesquisa realizada por Nielsen, que constatou que há um consenso sobre o fato de que comentários racistas e sexistas são um sério problema social, mas também haveria um consenso sobre não recorrer à lei para impedir esse tipo de fala. Nota 30. Nielsen, Op. Cit. A autora realizou 120 horas de observação e entrevistou 100 pessoas em diversos locais da Califórnia. Sua pesquisa consistiu em coletar dados sobre ofensas ditas em espaços públicos dirigidas contra o que ela definiu como people of color, pessoas de cor, mendigos e mulheres. Embora a pesquisa seja bastante diversa da nossa em seu escopo, consideramos interessante mencionar seus resultados por tratarem de ofensas raciais, mesmo que não encontraram amparo legal e pelo modo como as vítimas lidaram com o fato. As ofensas, quase sempre, eram as mesmas. Macaco, monkey for a dollar. You fucking people need to go back where you come from. Os homens negros são estereotipados como perigosos, as mulheres como vadias. Fim da nota 30. In the specific context of offensive public speech, white women and people of color are reluctant to turn to love for help, either because they do not believe the love can help them or because they fear the love would be used against them. Nota 31. Nielsen, Op. Cit. Página 2. Fim da nota 31. Página 197. Na pesquisa de Nielsen, embora a maioria dos entrevistados se oponha ao fato de que as ofensas sejam tratadas pela lei, considerando somente o grupo dos respondentes que a autora intitulou como People of Color, composta em sua maioria por pessoas negras, observa-se que esses são favoráveis a que haja uma legislação dura contra ofensas raciais. Contudo, não acreditam que ela será efetiva. Em sua amostra, Nielsen constatou que people of color are unlikely more likely to favor legal restrictions on racist speech than are whites, 40% versus 33%. Nota 32. Nielsen, Op. Cit. Página 87. Fim da nota 32. Dentre os motivos apresentados para o resultado encontrado por Nielsen estão a não confiança na autoridade e um cinismo acerca da lei. A desconfiança na autoridade em razão de experiências vividas com a lei e com agentes da lei em assuntos semelhantes foi o que os levou a temer que a lei pudesse voltar-se contra eles. A autora finaliza afirmando que seus entrevistados não acreditam que a lei possa mudar o comportamento dos outros, em um sentido social mais amplo.
O que chama a atenção nos casos apontados, a pesquisa de Monteiro, Nielsen e a nossa, é o padrão indicando que a lei existente na AVON identifica como crimes raciais as ofensas que as vítimas apresentam/sentem como tal. Nota 33. Monteiro, Op. Cit. 2003. Fim da nota 33. Nota 34. Nielsen, Op. Cit. Fim da nota 34. Fator também observado por Guimarães, M. Santos, E. Santos, G. Santos et al. Por isso Silva e Carneiro afirmam que, no Brasil, trata-se de leis que são consideradas irrelevantes pelo judiciário que demonstraria insensibilidade diante das queixas feitas pelas vítimas negras. Nota 35. Guimarães, Antônio Sérgio. Preconceito e discriminação. Queixas de ofensa e tratamento desigual dos negros no Brasil. São Paulo. Editora 34, 2004. Fim da nota 35. Nota 36. Santos, M. Op. Cit. Fim da nota 36. Nota 37. Santos, Elaine de Melo Lopes dos. Racismo e injúria racial sob a ótica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Carlos. UFSCar, 2011, dissertação de mestrado em Sociologia, Universidade Federal de São Paulo. Fim da nota 37. Nota 38. Santos, Gislene Aparecida dos Matos, Camila Inoguchi, Elton e Sal. Racismo ou não? A percepção de estudiosos do direito sobre casos com conteúdos racistas. Revista de Estudos Empíricos em Direito, volume 1, páginas 59 a 73, 2014. Fim da nota 38. Nota 39. Silva J.R. Édio. Do racismo legal ao princípio da ação afirmativa, a lei como obstáculo e como instrumento de direitos e interesses do povo negro. Guimarães, Antônio Sérgio Young Lin, Orgs. Tirando a Máscara. Ensaio sobre Racismo no Brasil, 2000, páginas 359 a 387. Fim da nota 39. Nota 40. Carneiro, Sueli. Estratégias legais para promover a justiça social. Em Guimarães, Antônio Sérgio Young Lin, Orgs. Tirando a Máscara. Ensaio sobre Racismo no Brasil, 2000, páginas 331 a 323. Fim da nota 40. Por isso, também, as vítimas, por diferentes motivos, parecem não acreditar que a lei, no caso brasileiro, mas não só, seja capaz de cuidar de seus casos. Não acreditam que sejam casos que possam ser resolvidos pela justiça criminal, com prisão, ou mesmo pela justiça civil, com indenizações destinadas a eles. Apesar disso, dirigem-se às delegacias em busca de alguma forma de reparação que não resulte na prisão dos agressores. Página 198. Assim se, por um lado, a justiça não encontra o caminho para punir os crimes de racismo ou injúria pelos diferentes motivos apresentados aqui, por outro, as vítimas tampouco desejam que haja castigo nos termos da lei, optando por soluções mais educativas, formativas, por meio do trabalho, da conscientização e que atuem no caráter do agressor. Ressaltaram, ainda, o valor simbólico que a punição deveria ter. Conscientizar, educar, dar um susto. Subtítulo 2, 4. Desrespeito/autorrespeito. Tabela 3, título. Categoria Desrespeito/autorrespeito. Frequência dos tópicos mencionados na categoria Desrespeito/autorrespeito. Subcategoria. O que deseja para si ou queria obter do agressor. Tópicos mencionados. Se colocar no lugar do outro. Menção 3. Se tratado como igual. Menção 5. Mencionou a luta por direitos. Menção 6. Respeito. Menção 6. Pedido de desculpas. Menção 7. Subcategoria. Relato das experiências. Tópicos mencionados. Relata ter ficado sem saber o que fazer no momento do fato. Menção 2. Sente-se culpado por não ter agido diferente num primeiro momento. Menção 2. Relata como humilhação. Menção 3. Relata como desrespeito. Menção 3. Relata como dupla humilhação. Menção 4. Relata como violação de direito. Menção 5. Relata como discriminação, racismo. Menção 9. Fim da descrição. Se eles não queriam indenizações financeiras ou prisão ao recorrerem à justiça, o que desejariam? Somadas as ações que visavam a transformação moral do agressor por meio da educação, ou exatamente por isso, eles esperavam superar a humilhação, o desrespeito, a violação dos direitos e, também a mudança da sociedade, em relação ao racismo, para que ações racistas não ocorressem mais.
Sobre as transformações sociais, afirmaram que esperavam que suas ações pudessem auxiliar a mudar algo em longo prazo. Citação direta. Porque futuramente, estou pensando no futuramente. Até quando vai acontecer isso? Eu acho que deveria ir à delegacia com certeza. Porque se a gente se reunir todos os negros do mundo, se a gente fizer um protesto, você acha que vai dar certo? Eu acho que sim. Mulher, caso catraca. Citação direta. Então eu também acho que a denúncia coloca em evidência primeiro que o fato é real, que existe, infelizmente. Segundo, porque existe a punição. Porque se as pessoas conhecem esses canais cita locais, acho que as pessoas vão começar a mudar um pouco e vão começar a saber que é punível, que existe punição. Acho que as pessoas que são ofendidas têm que saber que tem lugares onde elas podem ser escutadas, tem lugares onde você vai chegar e você vai ser respeitado, vão ouvir o que você tem a falar. Homem, caso shopping. Citação direta. Então se a gente se calar a gente não consegue nada. Então eu acho que vale a pena correr atrás, brigar pelos nossos direitos. Homem, caso oficina mecânica. Fim das citações diretas. Página 199. A maioria dos entrevistados que compõem a amostra buscava alguém que pudesse ouvi-los. Alguns tinham expectativas com relação a isso, ser ouvidos. E, também, que o agressor reconhecesse a dor que lhes causou. Citação direta. Eu tenho o mesmo direito de um branco. E que a humilhação, você ser julgada por algo que você não fez é muito ruim. E que todo direito que um branco tem um negro tem e eu tenho todos os direitos. Mulher, caso shopping. Citação direta. Eu quero que ele sinta o que eu senti, mulher, caso catraca. Citação direta. Eu quero isso, que eles não me esqueçam, homem, caso shopping. Citação direta. Uma humilhação porque, para mim, não se trata assim de dinheiro. Eles vão me pagar em dinheiro a humilhação que eu tive lá. Mulher, caso shopping. Fim das citações diretas. Não à toa, os sentimentos mencionados nas entrevistas giraram em torno do que Schultzeiner e Rabinovitch definiram como humilhação. Treating people or displaying attitudes in a way that conveys the message that they have over or no social worth. Piso e also tact for non-verbal expression such anamical cursing and other forms of verbal abuse. Nota 41. Schultzeiner, Doron e Rabinovitch, Itaí. Human Dignity, Self-Worth and Humiliation. A Comparative Legal Psychological Approach. Psychology, Public Policy, and Life, volume 18, 2012, páginas 105 a 143. Fim da nota 41. Nota 42. Schultzeiner e Rabinovitch, Op. Cit. Página 12. Fim da nota 42. O sentimento de humilhação é um dos resultantes da experiência do racismo e da discriminação, e é um sinal de desrespeito, violação de direitos e de seus selves. Em consequência, o pedido de desculpas surge, para alguns, como uma forma de reparação por meio do reconhecimento do dano causado. Página 200. Citação direta. Eu gostaria de uma única coisa: desculpas. É isso que eu gostaria, que eles se retratassem. Eu queria que eles viessem e me pedissem desculpas. Se pelo menos o gerente do local viesse e falasse: olha, você me desculpa, eles não estavam sendo bem orientados, eles não deveriam ter feito isso. Mulher, caso shopping. Citação direta. Olha o que eu pedi para o dono, cita local, é que vocês fechem o local e me peçam desculpas. Homem, caso shopping. Citação direta. Não sei se a pessoa falou na brincadeira ou num momento de raiva. Mas a pessoa fala, se ela se desculpar, beleza. Mas se ela não se desculpar e continuar, você tem que procurar a justiça. Homem, caso oficina mecânica. Fim das citações diretas. Subtítulo 2, 5. Percepções do racismo. Tabela 4. Título. Categoria Percepção do racismo. Frequência dos tópicos mencionados na categoria Percepção do racismo. Subcategoria. Soluções para o racismo. Tópicos mencionados. Defende o convívio social e com negros. Menção 2 defende o respeito ao outro. Menção 3 prisão. Menção 3 defende ações educativas. Menção 4 não há como resolver / sempre vai existir. Menção 4 divulgação sobre direitos dos negros / dos casos. Menção 5 subcategoria. ênfases tópicos mencionados. Racismo é caráter, educação, personalidade.
Menção 5. Fim da descrição. O modo como percebem o racismo revela que parte dos entrevistados acredita que esse fenômeno poderia ser resolvido com divulgação sobre os direitos dos negros. Há um equilíbrio entre a menção a esse tópico e a menção à defesa de ações educativas e ao fato de não acreditarem que o racismo, um dia, deixará de existir, apesar de considerarem que é importante lutar para que isso ocorra. Ainda, há aqueles que vinculavam o racismo ao caráter das pessoas, falta uma educação e com a personalidade de cada um. Contudo, ao mesmo tempo em que afirmavam tudo isso, decidiam que não seriam eles a realizar essa ação educativa. Nota 43. Fatos também destacados na pesquisa de Nielsen, Op. Cit, página 74 e página 140. Fim da nota 43. Citação direta. Acho que vai muito da educação. Eu acho que vai muito da educação. Se você tem preconceito, vai muito da educação que seus pais te deram. Mulher, caso catraca. Acho que tem que haver mais educação a respeito, assim, falar mais do assunto, ter mais propaganda e de qualquer tipo de discriminação. Mulher, caso escola. Citação direta. Eu acho que é a educação. Para que as pessoas mudem seus comportamentos, suas formas de pensar. Isso no mundo inteiro. Homem, caso shopping. Fim das citações diretas. Página 201. Título 3. Discussão. Subtítulo 3. 1. Não há crime a punir. Apresentamos aqui dois momentos ímpares para compreender o modo como são percebidos as injúrias raciais e o racismo. Os argumentos do judiciário para explicar suas decisões são bastante ilustrativos desses aspectos. Na maioria dos casos, os inquéritos foram abertos como crimes de injúria simples e não como injúria qualificada por preconceito de raça ou cor. Promotores e juízes não identificaram, nos casos relatados, que houvesse injúria qualificada e não enxergavam evidências fatuais de que teria havido discriminação motivada por raça ou cor. Nos casos em que reconheceram a existência de elementos ofensivos referentes à cor e raça, mesmo assim, não admitiram que tivessem sido motivados por racismo contra todos os negros, mas sim que fora um ato contra a honra de uma determinada pessoa. Não se estaria considerando que as ofensas tendem a repetir os qualificativos que, desde a época da escravidão, são referidos aos negros, no Brasil: animalidade, macaco, sujeira, preto sujo, sexualidade e vulgaridade, negra vagabunda, falta de capacidade e de intelecto, negro é burro, se não se. Na entrada se. Na saída, o dinheiro do negro é sujo. Não quero essa negra nem para cliente. Negra não serve nem para atender. Em todos os casos se verifica a desqualificação dos negros como humanos e pessoas dotadas de direitos. Intentam estabelecer uma hierarquia, definindo quem deve ter poder e quem deve ser submetido a ele. É preciso lembrar que todos os argumentos utilizados para justificar a escravidão se basearam na desumanização do outro e na transformação de diferenças em hierarquias naturalizadas. Considerando-se que os negros são tomados como um grupo, conforme Young, esses pejorativos são generalizados a todos os negros. Nota 44. Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference, Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 1996. Fim da nota 44. Por isso, podemos concluir que não se tratava, em qualquer dos casos nos quais esses insultos foram utilizados, de ofensas individuais à honra de alguma pessoa, e sim de um modo de atualizar o lugar que o agressor supunha que um negro deveria ocupar na sociedade. Tratava-se de racismo, não importando que ocorresse entre conhecidos, vizinhos ou desconhecidos. Página 202. Também seria fundamental avaliar o modo como o racismo ocorre no país, que é o que tem sido denominado como racismo sutil, conforme Bonilla Silva. Nota 45. Bonilla Silva, Op. Cit. Fim da nota 45. A sutileza condiz em criar estratégias que camuflem discriminação praticada, tal como se pôde observar em casos como negar emprego a negros por meio de subterfúgios, como agendar entrevistas nas quais se afirme que as vagas terminaram quando um candidato negro se apresenta, pedir desculpas alegando possuir parentes e amigos negros ao ser acusado de discriminação racial, alegar estar brincando quando se faz uso de pejorativos contra pessoas negras. Ou uma série de ações que visam minimizar e camuflar a discriminação como se ela, de fato, não tivesse ocorrido, ou caso ocorresse algo similar, se pudesse afirmar que não teria sido tão grave assim.
Todos esses elementos estão presentes nos processos e inquéritos que estudamos. Subtítulo 3.2. Não há castigo a executar. Ao analisarmos as entrevistas das vítimas, encontramos conteúdos importantes para compreendermos o sentido que dão ao racismo e as formas de eliminá-lo. Chama a atenção o modo escolhido pelas vítimas para resolver o conflito e lidar com a violência sofrida por elas. A punição criminal das ofensas e discriminações sofridas poderiam ser substituídas por um pedido de desculpas e por medidas educativas. Buscam, de alguma forma, o resgate de sua humanidade violada, ferida pela discriminação e pelas ofensas que as comparam a animais. Vide tabela 1. Por parte das vítimas, haveria um misto de expectativas que se dariam no âmbito moral: desejo de reparação da humanidade perdida, desejo de ter seus direitos reconhecidos, desejo de desculpas, e no âmbito legal, desejo de que a lei fosse o veículo para isso. Contudo, o que esperam do direito está fora do âmbito criminal ao qual recorreram. Embora muitos deles relatem a violência que sofreram como racismo e discriminação racial, que, nos termos da lei, resultaria na prisão do acusado, considerando o desfecho que desejavam para seus casos, o que se observa é que não desejavam o que a lei antirracismo pode garantir. O que desejam para a resolução desse conflito tem sido valorizado pelos defensores, no campo jurídico e psicológico, da justiça restaurativa, que tende a oferecer às vítimas formas de superarem o trauma vivido. Silva e Endo fazem essa discussão. Nota 46. Silva, José Eduardo Marques, da Justiça Restaurativa segundo a vítima, implicações psicológicas. Jus Navigandin, Teresina, ano 18, número 3505, 4 de fevereiro de 2013. Fim da nota 46. Nota 47. Endo, Paulo. Psicanálise, Direito e Justiça Restaurativa. Polêmica. Rio de Janeiro, volume 7, número 1, janeiro a março de 2008. Fim da nota 47. Essa reparação teria um sentido social e moral por fazer com que os conflitos não sejam resolvidos a partir da ideia da punição e, no lugar, se busquem estratégias negociadas. O foco não é a relação entre o agressor e o Estado, o que se estabelece no paradigma da punição, mas a relação entre a vítima e o seu agressor, de modo que ao agressor também seja dada a oportunidade de fazer uma reparação, mesmo que esta seja somente simbólica. O pedido de desculpas é compreendido como um modo de o agressor admitir que não é perfeito, que errou. Página 203. Para nós, tanto pela ótica do direito, que não enxerga o fenômeno do racismo em sua complexidade, quanto pela ótica das vítimas, que acreditam que sua humanidade possa ser recuperada ou restaurada por meio de um pedido de desculpas, o poder de estruturação de hierarquias e desigualdades existentes em sociedades racistas estaria sendo minimizado e permaneceria intacto. Assim, a eficácia da lei antirracismo esbarraria no desejo tanto do judiciário quanto das vítimas de que a raça não conte. Subtítulo 3.3. Hierarquias e regulação racial. O desejo de que a raça não conte, ou seja, a denegação de que haja um sistema no qual a raça opera para a manutenção de privilégios, criação de hierarquias, para diferenciação, discriminação e exercício de poder, foi constatado entre as vítimas do racismo ao manifestarem o desejo de um pedido de desculpas. Acreditam que o pedido de desculpas seria importante para seu reconhecimento como seres humanos que merecem respeito e um tratamento igual. Isso é um fato incontestável. Mas ignoram que não seria esse reconhecimento parcial o qual ofereceria a estima social, garantia de que não existiriam mais exclusões, que o corpo e a alma destes indivíduos deixariam de ser violados no cotidiano das discriminações e das hierarquizações. O pedido de desculpas é o reconhecimento de que um direito foi violado. Entretanto, diferente de outras ações criminosas, no caso do racismo, a violência continua existindo e violando suas vítimas mesmo após esse ato de caráter supostamente reparador. O desejo das vítimas de terem sua humanidade restaurada implicaria a alteração de todo um sistema mundo e a destruição das formas de produção das desigualdades baseadas na racialização, conforme demonstram Quijano e Wallerstein. Nota 48. Quijano, Aníbal e Wallerstein, Immanuel. Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World System. International Social Science Journal, volume 44, número 4, 1992, páginas 549 a 557. Fim da nota 48.
Somente a alteração desse sistema faria com que fossem considerados sujeitos com plenos direitos e com a humanidade reconhecida, em todas as dimensões. Sem a eliminação da ideologia racista, o que se teria seriam arremedos de igualdade. De um modo perverso, o desejo de que a raça não conte também foi constatado nos atos do judiciário sob a forma sistemática da desclassificação dos atos de racismo como se não tivessem ocorrido. E tornou-se evidente no modo como o judiciário fez uso dos costumes sociais para minimizar e naturalizar as práticas de discriminação como atos não racistas. Ora, o desejo de que a raça não conte está disperso no imaginário social e é estruturante do modo como o racismo opera no Brasil. Fernandes avaliou esse modus operandi do racismo ao discutir como, por meio dos costumes, são estabelecidas hierarquias entre brancos e negros. Nota 49. Fernandes, Florestan. O Negro no Mundo dos Brancos, São Paulo, Global, 2007. Fim da nota 49. Página 204. Nos Estados Unidos, Bonilla Silva e Nielsen também avaliaram o modo como as hierarquias raciais operam nos espaços públicos e privados. Para eles, esses espaços não são neutros e sim compostos por hierarquias e para reforçar hierarquias. Nota 50. Bonilla Silva, Op. Cit. Fim da nota 50. Nota 51. Nielsen, Op. Cit. Fim da nota 51. Hernandes avalia como essas hierarquias são reforçadas por leis informais referendadas pelos costumes. Para a autora, em alguns países, no que diz respeito à discriminação racial, as leis positivadas não conseguem suplantar as leis baseadas nos costumes. As últimas, mesmo que não sejam escritas, têm força para determinar comportamentos e condutas. Nota 52. Hernandes, Tânia. Racial Subordination in Latin America. The Role of the State, Customary Law, and the New Civil Rights Response, Cambridge. Cambridge University Press, 2013. Fim da nota 52. Para ela, haveria semelhança nos argumentos elaborados em países da América Latina no que diz respeito à aceitação ou não aceitação de leis contra o racismo. Nesses países, enquanto no judiciário há dificuldades para reconhecer o racismo, na esfera das leis não escritas, customary law, a regulação das relações raciais para manterem as hierarquias entre brancos e negros opera com total eficiência. As convenções sociais estabelecem comportamentos, ações, reações, sanções de um modo muito mais sutil e eficaz do que a lei positivada o pôde fazer. Como exemplo, Hernandes descreve o modo como as forças policiais atuavam, e atuam, para vigiar e aprisionar os negros nas periférias mesmo que a lei não determine esse tipo de conduta. Such practices can be characterized das customary law to the extent that they were imposed through physical sanctions and state officials felt obligated to enforce the community norms despite the absence of a written code provision or an explicit state declaration that the customs were law. Nota 53. Idem, página 14. Fim da nota 53. Isso evidencia que o Estado regula as relações raciais tanto por meio da legislação positivada quanto fazendo uso de leis não escritas, baseadas nos costumes praticados, e que visam a manutenção da estrutura social. O sistema judiciário, como outras instituições, é uma construção social e está impregnado pela mesma ideologia que transita pela sociedade como um todo. Não é capaz de operar com isenção se não fizer um sistemático esforço de crítica e autocrítica para alcançar os conflitos e as ambivalências presentes nas situações sobre as quais arbitra. A crítica desnudaria a seletividade na construção dos fatos jurídicos em acordo com um discurso sobre a brasilidade formulado em torno da ideia da cordialidade, da harmonia, da inexistência de qualquer forma de discriminação e do horror ao preconceito e ao racismo. Nota 54. Costa, Sérgio. A mestiçagem e seus contrários, etnicidade e nacionalidade no Brasil contemporâneo. Tempo Social, São Paulo, volume 13, número 1, maio de 2001, página 143 a 158. Fim da nota 54. Um discurso que exalta as qualidades do povo brasileiro como ordeiro, humano, bondoso, solidário, amigo, conforme Carvalho, mas que, simultaneamente, valoriza que cada um permaneça em seu lugar sem questionar as hierarquias raciais e sociais existentes. Nota 55. Carvalho, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro. Rev. Brás. Si. Soc.
São Paulo, volume 13, número 38, outubro de 1998, páginas 63 a 79. Fim da nota 55. Página 205. Esse discurso se fez presente nos modos como os processos e inquéritos foram julgados, na amostra investigada por nós. Mas também esteve presente no modo como as vítimas avaliam a própria violência que sofreram e os modos de solucionar o problema. Título 4. Conclusão. Discutimos os modos como a injúria racial e os atos de racismo são percebidos pelo judiciário e pelas vítimas. Nossas análises indicam que há um forte desejo de que a raça não conte ou a denegação do quanto as raças contam nas relações entre os brasileiros. Nos documentos jurídicos, observamos que a desclassificação dos casos de racismo para a injúria racial ou sua consideração inicial como injúria simples brigas entre vizinhos, é um indicador deste fato, como também o é o ínfimo número de sentenças condenatórias mesmo nos casos tipificados como racismo ou injúria racial. Os argumentos jurídicos que impedem a punição coincidem com a dificuldade de identificar o racismo quando ele ocorre. Amenizações e procedimentos que atenuam sua visibilidade. Observamos que, se a lei formal é inoperante na punição do racismo, as leis informais não escritas não o são na garantia de que as hierarquias raciais sejam preservadas. No caso das vítimas, é notório que não desejem a punição do crime que foram denunciar nas delegacias, mas, ao contrário, desejem que tudo ocorra dentro de um escopo de humanidades e humanizações. Um olhar mais humano dos operadores do direito, elas próprias demonstrando sua intenção humana em relação a seus agressores, não desejando que fossem presos e, por fim, o desejo de que recebam o mesmo tratamento de seus agressores por meio de um pedido de desculpas. Isso significa uma percepção bastante relativa do como opera o racismo. O desejo de que a raça não conte, quando parte dos que estão na base das estruturas de poder, os negros, indica a esperança de que sejam tratados como iguais, humanos, respeitados. Ou seja, revela o desejo de que não haja discriminação. Por outro lado, o desejo de que a raça não conte, quando parte de quem está no topo das estruturas sociais e de poder indica o oposto, a ocultação de privilégios que se associam à cor da pele. Esse mecanismo camufla e aliena da situação presente na qual a raça importa muito e favorece o papel de quem oprime e indiscrimina. Não identificar atos de racismo como crimes e não desejar duras penas contra os que praticam essas ações tem sido parte dos costumes brasileiros, as leis informais que regulam as relações raciais, e do discurso da brasilidade que as leis antirracismo não têm podido suplantar. É nesse sentido que conciliar a punição legal com ações educativas se torna essencial para explicitar o modo como os costumes e as práticas corriqueiras sedimentam, alicerçavam e institucionalizam o racismo e para transformar comportamentos de um modo radical e permanente. Página 206. Título: sobre a autora Gislene Aparecida dos Santos. É professora do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH. Do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Faculdade de Direito. Do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e é pesquisadora do Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, todos na Universidade de São Paulo, USP. E-mail: gislene@usp.br. Título: Referências bibliográficas. Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa. Edições 70, 1979. Bonilla Silva, e Racism Without Racists. New York. Hoffman e Littlefield Publishers, 2010. Brasil. Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, 31 de dezembro. Código Penal. Diário Oficial da União, Seção 1, 23.911. Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 6 de janeiro. Define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Diário Oficial da União, Seção 1, 369. Lei 12.033 de 29 de setembro de 2009, 30 de setembro. Alterar a redação do parágrafo único do artigo 145 do Decreto-Lei N. 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Diário Oficial da União, Seção 1, 1. Carneiro, Sueli.
Estratégias legais para promover a justiça social. Em Guimarães, Antônio Sérgio Yunkley, Lin Orgs. Tirando a máscara. Ensaio sobre racismo no Brasil, 2000, páginas 331 a 323. Carvalho, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro. Rev. Brás. Si. Soc. São Paulo, volume 13, número 38, outubro de 1998, páginas 63 a 79. Colombe, Rosemary. Hysteria Cultural Studies of Life. In Miller, Toby Miller, ed. Acompanham to Cultural Studies. Cambridge, Ma. Basil Blackwell, 2001, páginas 36 a 62. Costa, Sérgio. A mestiçagem e seus contrários. Etnicidade e nacionalidade no Brasil contemporâneo. Tempo Social, São Paulo, volume 13, número 1, maio 2001, páginas 143 a 158. Disponível em. Acesso em 13 de fevereiro de 2014. Endo, Paulo. Psicanálise, Direito e Justiça Restaurativa. Polêmica, Rio de Janeiro, volume 7, número 1, janeiro a março 2008. Disponível em acesso em 13 de fevereiro. 2014. Essed, Filomena. Understanding Everyday Racism. Newbury Park, Califórnia. Sage Publications, 1991. Fernandes, Florestan. O Negro no Mundo dos Brancos. São Paulo, Global, 2007. Frosch, Stephen. The Relational Ethics of Conflict and Identity. Psychoanalysis, Culture e Society, 2011, 16, páginas 225 a 243. Guimarães, Antônio Sérgio. Preconceito e discriminação, queixas de ofensa e tratamento desigual dos negros no Brasil. São Paulo, Editora 34, 2004. Hernandes, Tânia. Racial Subordination in Latin America. The Role of the State, Customary Law and the New Civil Rights Response. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Onet, Ashel. Luta por reconhecimento. São Paulo, Editora 34, 2003. Disrespect. Cambridge, Polity Press, 2007. A Society Without Humiliation. European Journal of Philosophy, 5, 3, 1997, páginas 306 a 324, Blackwell Publishers Ltd. Monteiro, Fabiano Dias. Retratos em branco e preto, retratos sem nenhuma cor. A experiência do Disque Racismo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2003. Dissertação de mestrado em Sociologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. Nielsen, Laura Beth. Licenciaturas. Literature and Offensive Public Speech. Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 2004. Quijano, Aníbal e Wallerstein, Immanuel. Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World System. International Social Science Journal, volume 44, número 4, 1992, páginas 549 a 557. Ross, Thomas. Just Stories. Of the Love Bodies Racism and Bias. Boston, Massachusetts. Beacon Press, 1996. Santos, Elaine de Melo Lopes dos. Racismo e Injúria Racial sob a ótica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Carlos, UFSCar, 2011. Dissertação de mestrado em Sociologia, Universidade Federal de São Paulo, 2011. Santos, Gislene Aparecida dos. Matos, Camila Imoguchi, Elton e Sal. Racismo ou não? A percepção de estudiosos do direito sobre casos com conteúdos racistas. Revista de Estudos Empíricos em Direito, volume 1, páginas 59 a 73, 2014. Disponível em Santos, Márcio Henrique Casimiro Lopes Silva. Crime de racismo ou injúria qualificada. Tipificações e representações de ocorrências de práticas racistas entre os delegados de polícia de Campinas. São Paulo, Campinas, Unicamp, 2009. Dissertação de mestrado em Sociologia, Universidade Estadual de Campinas, 2009. Sarat, Austin Kearns, Thomas. Lavin The Domains of Culture. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000.
Schuxiner, Doron e Rabinovci, Itaí. Human Dignity, Self-Worth and Humiliation, A Comparative Legal Psychological Approach. Psychology, Public Policy, and Life, volume 18, 1, fevereiro 2012, páginas 105 a 143. Silva, José Eduardo Marques da Justiça Restaurativa segundo a vítima, implicações psicológicas. Jus Navigandin, Teresina, ano 18, número 3505, 4 fevereiro 2013. Disponível em acesso em 13 fevereiro 2014. Silva J.R. Édio. Do racismo legal ao princípio da ação afirmativa, a lei como obstáculo e como instrumento de direitos e interesses do povo negro. Em Guimarães, Antônio Sérgio Yunkley, Lin, Orgs. Tirando a máscara. Ensaio sobre racismo no Brasil, 2000, páginas 359 a 387. Silveira, Fabiano. Da criminalização do racismo, aspectos jurídicos e sociocriminológicos. Belo Horizonte, Del Rey, 2007. Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 1996. 21 Essed, Filomena. Understanding Everyday Racism, Newbury Park, Califórnia. Sage Publications, 1991.